Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. E hoje temos uma convidada ilustre, a professora Ruth Salviano, e hoje vamos conversar sobre a mulher e a igreja, a história da igreja. Professora, por favor, se apresente. Eu sou Ruth Salviano Almeida, nasci em Pernambuco, em Belo Jardim, mas vim para São Paulo bem nenenzinha, com 9 meses, e foi em São Paulo que eu cresci, que eu estudei, que eu casei, até ser transferida com a família, já tinha 2 filhos, para Campinas. Em Campinas, surgiu a oportunidade de eu lecionar na Faculdade Teológica Batista. Eu já tinha feito o curso de estudos sociais e comecei a lecionar ali. E foi lecionando várias matérias, metodologia da pesquisa, geografia bíblica, filosofia da religião, movimentos religiosos, que eu lecionei também a história do cristianismo e me apaixonei por essa história. Fiz teologia, fiz o bacharel, já emendei com mestrado, emendei com pós-graduação e falei, agora ou nunca. Eu tenho que aproveitar e, enquanto a gente brinca que o sangue não esfria, você vai estudando, fazendo. E por que eu quis estudar tanto e fazer esses cursos? Porque quando eu lecionava História do Cristianismo, eu me entristecia com o conteúdo que eu recebia para passar para os alunos, que não contemplava as mulheres. Porque na história positivista, a mulher está sempre associada a grandes homens. A história vai narrar os grandes feitos. Então, vai falar da reforma, dos reformadores, vai falar de uma idade média dos escolásticos, então vai falar da igreja primitiva, vai falar dos pais da igreja, e dos avivamentos e dos avivalistas, mas a gente não vê as mulheres sendo citadas. E eu pensei, eu preciso descobrir onde estão essas mulheres, o que essas mulheres fizeram, porque não é possível que elas não fizeram nada depois de terem servido a Jesus com seus bens, de terem estado com o mestre, de terem conversado com ele, de terem sido elogiadas por Cristo, de estarem ali ao pé da cruz até o fim. Então, eu preciso descobrir. E aí pensei na época da Reforma, que é uma época que eu gosto muito. Acho muito linda essa época da Reforma, porque é uma redescoberta da Bíblia, da Palavra de Deus. Só se lia livros, e mesmo a Bíblia, em latim. Existia a Vulgata Latina, escrita por Jerônimo. Mas na língua do povo não tinha os escritos sacros, não tinha um escrito de edificação, de disciplina espiritual. E aí eu estava preparando uma aula sobre Calvino e eu descobri uma Margarida de Navarra, uma princesa, irmã do rei da França, a quem Calvino dedica as institutas que ele escreveu, mas que ele também foi perseguido ali em Paris, porque acharam que um sermão que havia sido pregado tinha sido da autoria dele. E ele recebe abrigo no reino de Margarida, e a pena dele é anulada. E ela abriga não só Calvino, mas muitos reformadores. Ela é muito humanitária. Então, foi aí que eu descobri que as mulheres fizeram alguma coisa. E eu falei, eu preciso descobrir mais. Então, essa sou eu. Eu sou licenciada em Estudos Sociais, bacharel e mestre em Teologia, pós-graduada em História do Cristianismo, e eu tenho a cadeira, né, eu sou titular da cadeira 31 da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Já escrevi 5 livros sobre as vozes femininas, já peguei todas as épocas, desde a Igreja Primitiva até praticamente os dias atuais. Ultimamente, eu estou com a editora God Books, e às vezes tem parceria, livros em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Então, já escrevi Reformadoras, Mártires Cristãs, e, se Deus permitir, em agosto, logo mais, será lançado o livro sobre Idade Média,
as teólogas na igreja medieval. Então, mais uma vez, contemplando todas as eras, todas as épocas, porque eu não queria ficar só numa voz feminina, eu queria falar de todas as vozes, mas não dá, é muita gente, então, pelo menos, citar as mais importantes. Que bênção. O que eu tive contato, que eu já estava esgotado, eu falei diretamente com a senhora, eu fui correndo falar com a senhora pelo Instagram, foi o que está publicado pela Ragnos, mas eu sei que já está publicado também pela Thomas Nelson, né? As Vozes Femininas no Início do Cristianismo. Essa edição aqui, belíssima. A nova edição também é belíssima, do mesmo jeito, e agora que eu sei que vai ser da Idade Média, eu vou buscar completar todos os livros da professora na minha estante, ficar full História do Cristianismo das Mulheres, e que benção, professora, que benção, uma vida rodeada do estudo da mulher e da igreja, que benção. Professora, uma primeira pergunta. Quais foram alguns dos principais desafios enfrentados pelas mulheres ao longo da história da igreja? Eu creio que um dos desafios mais difíceis foi o fato, que até foi problema da minha dissertação de mestrado, eu me perguntava por que a mulher não participou da reforma, porque ela não entendia de teologia, não entendia de Bíblia, não gostava. De repente a mulher não queria saber, isso aí é coisa para homem mesmo, ficar aqui só cuidando da casa, dos filhos, ou porque não era relevante falar sobre elas. E eu termino minha dissertação descobrindo que não era relevante falar sobre elas. Então, esse foi um desafio muito grande, a mulher mostrar que ela tem importância, que ela tem relevância. E eu falo até com tristeza, que eu dei aula há 20 anos, numa faculdade teológica batista, aqui em Campinas. Lecionei várias vezes história do cristianismo e nunca falei de uma mulher. Nunca falei de uma mulher. Depois eu fui pesquisar, e mesmo depois que eu tinha escrito os primeiros livros, eu continuava não falando. Parece que a gente se acostuma com uma cultura que diz, para quê? Você vai perder tempo falando de uma mulher. Aí eu descubro neste livro aí que você mostrou, que o pai da igreja, acho que, se não me engano, até o próprio Jerônimo, quando ele fala de Paula, que o ajuda na tradução da Vulgata Latina, e ele diz, ela sabe mais hebraico do que eu. Quando ele vai escrever sobre ela, ele pede desculpas. Desculpa, querido leitor, porque eu estou perdendo, estou gastando o tempo de vocês falando de uma mulher. Vocês me desculpem, vocês podem até me julgar um tolo, mas é que essa mulher, ela é muito importante. Ela conhecia mais o hebraico, ela foi uma pessoa muito dedicada. Então, ele está se desculpando porque ele está apresentando uma mulher. Eu nem me desculpei, eu nem apresentei, né? Agora sim, eu acho que já até me recuperei, porque já falei de várias mulheres, né? Mas a gente encontra esse desafio muito grande da mulher provar que ela tem importância, que ela tem relevância, que ela participou sim, que ela ajudou sim o cristianismo. Afinal de contas, são 2000 anos de história. Elas fizeram muita coisa, né? A gente vê a mulher que unge Jesus, Jesus dizendo, essa história dela tem que ser contada. E a gente vê que não contaram. Pelo contrário, foi outro desafio, porque os pais da igreja começam a titular, a denominar a mulher como Eva. Tu és Eva, tu és a porta do inferno. Foi por tua causa que houve a queda da humanidade. Foste tu a tentadora. Foste tu a quem a serpente enganou. Então, foi muito triste considerar a mulher como Eva, né? O Tertuliano chega a escrever um livro, O Adorno das Mulheres, e Tertuliano, pai da igreja, chega a dizer, como que você tem coragem de querer se vestir, se arrumar, colocar joias? É como os sepulcros caiados, que estão bonitos por fora, mas podres por dentro.
Então, foi outro desafio, né? Ser considerado uma Eva. Na Idade Média, a Eva não, a serpente era retratada com o rosto feminino, como se fosse realmente uma mulher. Houve uma época, quase período da Reforma, em que ainda se debatia: será que mulher tem alma? O que você acha, Lucas? Mulher tem alma. Lamentável, né, professora? Lamentável. Mulher tem alma. Então, eles diziam assim: vocês não podem dizer que a mulher tem alma, porque houve a pregação ali em Atos, muitos aceitaram, a gente vê muitas mulheres evangelizando e fazendo parte da igreja, fazendo parte daquele grupo dos 120 que estão esperando a descida do Espírito Santo. Vocês não podem dizer que só por isso elas tinham alma, porque na igreja da época, igreja romana, até os sinos eram batizados. Se objetos são aspergidos, são batizados, quanto mais, né, mulheres. Então, isso não significa nada. Outra coisa é a consideração de que a mulher é fraca fisicamente, débil espiritualmente, incapaz intelectualmente. Então, qualquer coisa que se propunha, a mulher poderia ocupar esse cargo, a mulher poderia fazer isso. Não, ela não tem essa capacidade. Ela não conhece as coisas de Deus. Então, a mulher não era capaz de entender a Bíblia se a lesse. A mulher não era capaz de entender a teologia. Aí vem a reforma e derruba todo esse preconceito, porque a mulher entende melhor até do que os reformadores que estão discutindo por doutrinas menores, como a questão da ceia, se o corpo de Cristo está ali na hóstia, se não está. Elas simplesmente falam: escuta, quando Jesus disse, este é meu corpo, ele estava vivo? Sim, ele estava vivo. E ele disse, este é meu corpo. Era o corpo dele, se ele estava ali presente em corpo? Isso já responde. Então, elas têm, assim, umas sacadas, elas percebem, elas leem o texto fala com elas e elas aceitam. Então, não podemos dizer que é incapaz intelectualmente, que não consegue entender as coisas de Deus. Mas creio que são estes os maiores desafios. Que triste, né, professora? Que triste. A senhora relatando tudo isso. Dói pensar que muitas irmãs passaram por isso. E é uma realidade tão distante e ao mesmo tempo, sei lá, às vezes tão perto. Sim. Pensar que às vezes isso acontece ainda. E machuca pensar que irmãos fazem isso contra as irmãs. É muito doloroso, muito doloroso. Mas vamos mudar essa mentalidade. Vamos mudar. Vamos orar e mudar. A divulgação da senhora, os livros da senhora contribuem para isso. Próxima pergunta, professora. Sim, só voltando à questão de Eva. Eva pecou por tentação. Adão pecou só por pecar. E ainda questiona o ato da mulher ter pecado. A mulher foi tentada por Satanás. Eva só chegou, quer o fruto? Aí Adão, tá. Nem precisou tentar, nem falou nada. Enfim. Quais são os exemplos mais notáveis das mulheres, de mulheres influentes na história da igreja? E quais foram suas contribuições? Então, agora vocês vão ouvir falar de quem vocês nunca ouviram, provavelmente. Em Roma, logo no início do cristianismo, nós podíamos até chamá-la de teóloga, uma Marcela. Os nomes romanos, se você prestar atenção, lembrar, eles são sempre nomes masculinos no feminino. Por quê? Porque se a pessoa era Caio, Júlio, César, a filha seria Júlia. Pegava o sobrenome da família, o Júlio, transformava em Júlia. Então, nós temos muitas Paulas, Júlias, Cláudias, né? Esses nomes que vieram do nome masculino, né? Então, nós temos Marcela. Marcela era uma nobre, ela tinha um palácio,
ela transforma esse palácio numa universidade. Até eu brinco, eu escrevo no meu livro que era a faculdade da época, né? Faculdade de Teologia da época. Ela era professora, como Jerônimo, pai da igreja, e outros pais da igreja que passavam por lá. Ela hospedou vários pais da igreja, né? E ela incentivava muito a Jerônimo. Ela chegava com dúvidas, e Jerônimo dava uma resposta, ela, não, tá boa a sua resposta, não, vai pesquisar mais, vai estudar mais, eu preciso de entender melhor. Então, depois que Jerônimo parte para Belém, aí resta ela. E ela vai atender a que os bispos ali da região vão todos perguntar as coisas de mais dificuldade, de controvérsia, sobre seitas que estão surgindo, sobre doutrinas errôneas, vão perguntar a ela. Mas ela é muito humilde, e toda vez que ela responde, mesmo que seja ela que pesquisou e que sabe da resposta, ela diz, olha, Jerônimo me ensinou isso, sempre dando autoridade ao pai da igreja. Então, o Jerônimo parte para Belém com Paula e sua filha Eustóquia, Paula de Paulo, né? Com também. Paula e Eustóquia, e eles lá vão fundar monastérios em Belém, e neste convento lá de Belém, eles vão traduzir do grego e do hebraico, a Bíblia que existia, para o latim, porque o latim já está se tornando a língua mais falada, a língua sacra, né? Então, eles traduzem para o latim, por isso a Vulgata Latina, né? Uhum. E elas eram alunas de Marcela, né? Aprenderam com Marcela. Então, nós temos Marcela para citar, a Paula e Eustóquia, que são como secretárias de Jerônimo, que os incentivam a escrever comentários bíblicos, e ele não quer, acha que não é capaz, e Paulo insiste, fala, ó, começa com a carta pequena, começa com Filemon, e ele gostou e continuou escrevendo os comentários. Depois nós temos muito conhecida, essa, acho que vários podem dizer que conhece, que é Mônica, a mãe de Agostinho de Hipona, né? Que ela não produziu obra, ela não tinha capacidade para isso, não tinha estudado para isso, mas ela orou, orou e orou, e orou tanto, e orou com lágrimas, e pediu a conversão de seu filho. E Agostinho se torna um grande doutor, teólogo da igreja, e foi uma bênção, né? Depois, na Idade Média, nós encontramos um grupo de mulheres que os maridos saíam para as cruzadas, e muitos morriam nas guerras e as deixavam sozinhas. E elas se uniram em benefício próprio, em autossustento e para ajudar os necessitados. Então, elas acolhiam leprosos, né, banhavam leprosos, acolhiam prostitutas, davam profissão, ensinavam a palavra de Deus, ensinavam artes, né, artes manuais. Então, fizeram um trabalho muito lindo. Então, nós temos as beguinas de ação e as de contemplação, que eram as que escreviam. Tinham visões de Deus. Esse livro que vai sair vai falar muito disso, das disciplinas espirituais. Elas tinham visões, elas escreviam, e elas foram chamadas de profetisas. Naquela época, elas foram tão audaciosas que elas saíam, iam até o Papa, iam até o bispo, iam até o rei, e meio que colocava o dedo no nariz. Por que você está fazendo isso? Você não está cuidando espiritualmente do rebanho que Deus colocou em suas mãos. Você está envolvido e preocupado só com coisas materiais. Deus vai cobrar de vocês. Você vai ter que prestar contas a Deus. Então, nós vemos mulheres assim, audaciosas, né? Nós tivemos uma Hildegard Bingen, que, quando a gente vê até no Renascimento, aqueles grandes cientistas, que eles eram tudo, né?
escultores, pintores, engenheiros, matemáticos. E você fala, misericórdia, eu não dou conta de uma coisa. E os homens faziam tanto. Ela era assim. Ela tinha muito talento. Ela fazia muita coisa ao mesmo tempo. Ela era compositora, musicista, ela era maestrina, e ela também gostava de escrevia livros, gostava da teologia, e ela era uma líder na comunidade que ela estava. E ela escreve, faz pesquisas sobre ervas medicinais que fazem bem para o corpo, que está muito em moda hoje. Os livros dela são lidos até hoje. E ela fala sobre a lavanda, que é muito usada, né? Então, foi uma pessoa, assim, bem interessante. E elas foram chamadas de mães das línguas europeias. São várias, uma que vai ser a primeira escritora em francês, a primeira escritora no inglês, a primeira escritora no holandês, a primeira escritora no alemão. Então, elas são consideradas mães das línguas europeias, porque só se escrevia em latim. E elas vão escrever na língua do povo para que o povo entenda a mensagem, porque eles não entendiam nada. Eles tinham lá na catedral, vitral, algumas esculturas, e por ali eles conheciam um pouco da Bíblia. Mas a missa, né, falada em latim, o canto gregoriano, que eles não conseguiam entender o que era realmente, o que era Cristo, o que era um Deus, né? Então, elas começam a evangelizar e escrever na língua do povo. E depois nós temos a Reforma, né? Um movimento que vem para abalar mesmo, para dividir, infelizmente, porque a gente vê que a intenção não era essa, era de uma purificação da igreja, mas não há concordância com essa salvação por obras, com a adoração de relíquias, com pagar pela absolvição dos pecados, as indulgências. Então, se vendia o perdão dos pecados. Umas pessoas falam, se loteava o céu, né? E cada pecado você tinha um valor. Você matou alguém, pague tanto. Você adulterou, o valor é tanto. Cada pecado ia ter o seu valor e a pessoa seria absolvida. E Lutero fica muito indignado com isso. E ele descobre, porque ele gosta muito de ler a Bíblia, ele descobre que o justo vive pela fé. E aí, essa maravilhosa doutrina da salvação pela fé, do sacerdócio universal de todos os crentes, é abraçado com toda a garra pelas mulheres, porque elas falam assim, até tem uma que diz, uma bávara, né? Ela, Árgula von Grumbach, ela vai dizer o seguinte, vocês me chamam de luterana, mas eu não sou. Eu sigo Lutero à medida que ele segue a Bíblia. É? Então, elas têm convicção na palavra de Deus, não em homem algum. Então, é muito lindo o comportamento das mulheres na época da Reforma. Então, a gente fica pensando, mas que mulher que vai aparecer? O meu livro Reformadoras, é um livro mais novo, fala sobre elas. Então, são mulheres que têm acesso à Bíblia. São mulheres que os pais são nobres ou são cultos e gostam de estudar. A Árgula, mesmo com 10 anos, ela recebe de presente do pai uma Bíblia. E ela lê e ela decora. E ela é chamada de a Bíblia ambulante da Alemanha, porque ela tinha tudo na cabeça. Quando uma universidade de Ingolstadt, lá na Alemanha, expulsa um professor porque ele estava pregando as doutrinas da Reforma, ela fica muito indignada. E ela escreve uma carta para essa universidade e cita 80 vezes a Bíblia. E ela diz, eu estou pronta a debater com vocês, porque a gente nunca viu Jesus expulsando, prendendo ninguém. Por que vocês estão fazendo isso? Estão destruindo a obra de Lutero. Eu posso discutir com vocês na Bíblia de vocês mesmos, não precisa ser
que Lutero traduziu. E ela tinha muita firmeza, mas a carta não teve resposta. A única resposta foi de um estudante. Eu fico pensando, deve ser seminarista de primeiro ano. Eu conheci vários, né, como professora, que eles entram na faculdade e dali a pouco, puxa, eu já sei bastante, né? E Os um refutadores. estudante pega e fala assim para ela, manda até formando versos, que ela se acha muito, né? Acha-se doutora, mas que ela devia era cuidar da casa dela, do marido dela, do fuso. Porque eu falo que na época, em vez de mandar a mulher pilotar o fogão, mandava a mulher cuidar da roca e do fuso, que era o instrumento da servidão, que era o símbolo, né, da servidão da mulher, de fiar, de tecer, de fazer suas roupas. Então, ela responde para esse estudante: puxa, você é um estudante aí de teologia, e a única coisa que você me ensina é cuidar dos meus afazeres domésticos, que eu sei muito bem, eu faço todos eles. Eu sei. Eu queria que você me trouxesse um estudo mais profundo. Então, elas realmente têm uma autoridade, né? E elas dizem: puxa vida, não foi um homem que traiu Jesus, não foi uma mulher que negou a Jesus. Elas conseguem rebater, inclusive elas atacam até, tem a Catarina Zell, Estrasburgo, que começam cinicamente a chamá-la de doutora Catarina, que está se metendo onde ela não deve, que ela é perturbadora da paz da igreja. E ela diz: eu estou perturbando a paz da igreja? Eu passo 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, cuidando dos infestados pela peste. Nenhum ministro vai até onde eu vou. Vocês me chamam de perturbadora da paz? É isto que perturba a paz da igreja? E aí ela fala em vocês, critica o casamento dela, porque eles começam a casar os reformadores. Vocês estão criticando a minha união com um único marido, e nós vivemos em parceria, somos parceiros, estamos em paz, enquanto que vocês, um só, engravida 7 mulheres ao mesmo tempo. Então, são mulheres que não têm medo de tocar mesmo na ferida e de falar o que tem que ser falado, né? E aqui eu fiz uma brincadeirinhazinha só com 2 Catarinas. Nós temos muitas Catarinas, né? Porque quando fala da reforma, todo mundo, você vai falar da Catarina Vambora, que foi a esposa de Lutero? Aí eu digo, vou falar da Catarina Vambora. Mas aqui eu falo de uma outra Catarina, e todo mundo, quando eu for falar, vai saber, porque Melanchthon era aquele parceirão de Lutero, era o chamado teólogo da Reforma. Ele era mais calmo, mais conciliador, e ele casa com uma Catarina também. Então, tem a Catarina Melanchthon, mas elas eram tão diferentes. Enquanto a Catarina Vambora, ela é aquela administradora, eu acho que ela tinha um temperamento assim colérico, de líder, e ela cuidava do mosteiro, porque ela ganhou de presente do príncipe, né? Mosteiro. Tinha andar que tinha 40 quartos para os alunos de Lutero. Ela cuidava de tudo. Tinha a fábrica de cerveja, tinha o mercado dos porcos, né? Ela tinha plantações, ela estava ali cuidando de tudo. Então, a outra Catarina, pelo contrário, ela casa e todo mundo critica, porque diz que ela não sabia cozinhar. Ela não sabia os deveres básicos de uma mulher. Então, ela era bem, realmente mais quieta, bem diferente da Catarina Vambora. Uma extrovertida e ativa, a outra introvertida e passiva. Uma que não sabia cuidar nada da casa, a outra uma sábia administradora de uma hospedaria. Não dá nem para falar que era de uma casa. Ela recebia parentes, alunos, muita gente. Mas elas não tinham destaque, né? Elas não tinham destaque por elas mesmas. A Catarina Vambora, ela cuidava, era ativa, mas ela nunca escreveu nada.
E eu me admirei quando eu encontrei um escrito de Lutero dizendo assim: se algum dia forem escrever sobre esse movimento, sobre a reforma, o meu desejo é que o nome de Catarina seja citado ao lado do meu. Eu achei linda essa frase dele. Se algum dia eu quero que o nome dela seja citado ao lado do meu, não foi. Então, passou muito tempo, agora só com os 500 anos da Reforma é que começamos a resgatar mais essa história, né? Principalmente lá no sul, em São Leopoldo, tem doutoras, né, teólogas, que escrevem sobre a Reforma, e como elas conhecem o alemão, elas escrevem e pesquisam em alemão e trazem para a gente. Aí eu digo que eu fui pioneira porque eu escrevo sobre todas as épocas e regiões. Então, eu falo da reforma na França, da reforma na Itália, eu falo da reforma na Alemanha, na Bavária, e vou citando, né, várias regiões. Então, fica uma história, assim, diria que mais completa. Mas sabe o que aconteceu com a Catarina Melanchthon? Na casa, a casa que foi deles, depois de muitos anos, então tem uma placa. Aqui morou Felipe Melanchthon, mas não tem nenhuma citação ao nome de Catarina. Nada. Ela não morou ali, acho que era só um fantasma que passou, né? Não morou ali. Então, aí nós vemos a discriminação. Um casado que morava sozinho lá. Ele morava sozinho. Morou ele com os filhos, mas sem mulher, né? Ela estava sozinha. Então, nós temos essas mulheres, né? Nos avivamentos, nós temos. Eu não sei se você já ouviu falar, Lucas, dos hinos daquela compositora cega, a Fanny Crosby. Sim. Então, foi uma mulher bem importante, porque ela aceitou tão bem. Eu não sei como uma pessoa. Eu fico, às vezes, imaginando, se eu não tivesse a visão, acho que eu ia ficar encolhida num canto e não saía nunca mais. Mas ela compôs mais de 900 hinos. E ela compôs aquele hino, Que Segurança Sou de Jesus, que a gente canta muito, né? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Quer dizer que ela cantava hinos alegres, mas hinos sobre tudo. Sim. Desde arrependimento, céu, trindade, serviço cristão, ela compunha sobre tudo. E ela casa com um pianista também cego, eles têm um filhinho que morre no berço, nenezinho, e o filho acaba de morrer, e ela compondo, e ela diz que a coisa melhor que Deus fez foi tirar a visão externa dela. Por quê? Porque com os olhos da fé, ela via os mais belos rostos, ela via as paisagens mais lindas, e ela tinha esse talento, esse dom. E eu falo, numa época que as mulheres não falavam, não eram ouvidas. Fanny estava sendo ouvida, sendo cantada em todas as igrejas, e até quase algumas décadas atrás, né? Agora não se canta tanto os hinos, mas cantamos muito os hinos de Fanny Crosby. Sim. E a Frances Willard, você citou, falou alguma coisa, né? Fez alguma pergunta para mim, para eu responder sobre as líderes. Uma líder Sim. feminina dos avivamentos foi Fanny Crosby. E ela formou uma união de mulheres cristãs pela temperança, porque a sociedade estava nos Estados Unidos, estava se desintegrando de tanta bebida, de tantos homens que bebiam. As mulheres saíam da igreja, paravam em frente ao bar, oravam, cantavam, pregavam, e às vezes os comerciantes se arrependiam e derramavam a bebida.
Elas fizeram um movimento lindo de avivamento, elas percorreram o país. E elas iam com aquela frase: lábios que tocaram o álcool não vão beijar nossas bocas, não vão tocar nossas bocas. E elas então lutam bravamente contra isso. Então são mulheres assim, muito influentes, mesmo que pouco conhecidas. Muito inspirador. A senhora citou Fanny, e é impossível não se emocionar com a fé que ela tinha, com o amor que ela tinha com Jesus Cristo. E eu não sabia desse movimento, achei engraçada a frase, lábios que tocaram álcool, não tocaram nossas bocas. Professora, a senhora estava comentando sobre, um pouco no início, existia o título de mãe da igreja, como existe os pais das igrejas? É uma pergunta que se faz. Teve um ex-aluno meu, eu estava fazendo um podcast também do Bibotalk, né, com o Rodrigo Bibo, e eu estava falando dessas mulheres. Ele falou: puxa, a gente só fala de patrística, mas será que não existe uma matrística? Então vamos falar de matrística também. Então, como mães da igreja, eu citaria essas que eu falei: a Marcela, a Paula, a Eustóquia, porque elas contribuem com a teologia naquela época, né? Então, elas são doutoras mesmo, conhecendo o grego, o hebraico, tirando dúvidas, lutando contra as heresias, Sim. contra doutrinas errôneas no cristianismo, assim como fizeram os pais da igreja. E teve um grupo também chamada de Amas do Deserto, Mães do Deserto, Ia perguntar sobre que elas. é uma época de decepção, né? Por quê? Porque o cristianismo está passando por uma fase, é bem interessante, né? Que após o crescimento do cristianismo, após cessar a perseguição aos cristãos, o cristianismo é instituído como religião oficial de Roma, por Teodósio. Muitos falam que foi Constantino. Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos, mas foi Teodósio I que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E quando chega essa época, a igreja muda. Aquele cristianismo simples, humilde, se transforma completamente. Então, os ministros, os bispos, os presbíteros, eles usavam aquelas roupas simples, agora eles estão com roupas luxuosas. O poder do sacerdote romano era muito grande. E aquela frase de que o poder corrompe, corrompe mesmo. Então, eles também querem esse poder. E aí, muita coisa errada vai entrando na igreja, muita doutrina, como a salvação não pela fé, mas por obras, como a regeneração através das águas do batismo. Nós sabemos que Constantino até demora a se batizar, porque ele queria estar quase morrendo. Porque ele pensa assim: quando eu estiver quase morrendo, eu não tenho muito tempo de pecar. Aí eu sou batizado, aí eu morro, minha salvação está garantida. Imagine se nós fôssemos pensar assim, né? Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, estávamos todos perdidos, todos no inferno. Mas a salvação é pela fé, é pela Amém. graça, por você crer no único caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo. Bem, mas aí entra, então, essas coisas que assustam os verdadeiros cristãos. Eles não reconhecem mais o cristianismo, a religião do caminho, a seita, que no começo, até uma curiosidade, era chamada de a seita das mulheres e das crianças. A seita o caminho do Nazareno. E eles não estão reconhecendo mais aquela humildade, aquela refeição que eles tinham, a refeição ágape, que a gente fala, puxa, parece até cultos de alguns anos atrás, né, eventos que aí tem bolo, tem sanduíche, cada um sai levando alguma coisa para casa. Ah, o marido não veio, posso levar um pedaço de bolo? Leva, irmã. Então, eles faziam isso, né, lá com a ceia, com que a comida era comum.
Era uma coisa que os cristãos batiam muito, né? Eles falavam, a nossa mesa é uma mesa comum, mas nosso leito não, porque os romanos, eles eram adúlteros, né? Eles abandonavam as meninas nos lixões, e os cristãos arrebanhavam essas meninas e cuidavam delas. Então, nós temos aí vamos dizer assim, um susto, uma falta de reconhecimento. Que religião é essa? O que está acontecendo? E Tiago diz, né, que a verdadeira religião é a que cuida dos órfãos e das viúvas, que era a marca do cristianismo era essa, as mulheres. Exatamente. Nós temos até uma Marte, que era viúva, e chamada Felicidade, que ela tinha um viver muito puro, e ela era realmente sustentada pela igreja. A igreja sustentava mesmo, ela tinha 7 filhos, homens. E ela é acusada diante do prefeito, que leva ao imperador, e é determinado que ela preste sacrifício aos deuses, né? E ela não consente, e acaba martirizada junto com seus 7 filhos. E o que é bonito é que a gente vê aquela mãe não deixando os filhos negar a fé. Quando eles passam pelo interrogatório, você não sabe que você pode escapar de ser torturado, de ser martirizado. Eles falam, mas vocês não sabem que se eu negar minha fé, eu vou ter minha perdição eterna, eu não vou entrar nos céus. E aí, quando todos morrem, ela passeia entre os corpos, ela anda entre os corpos, diz que mais feliz do que no dia em que eles nasceram, do que quando ela estava entre os berços deles. Esse é o cerne do Evangelho. E isso é aceitar a Cristo, é o pacote completo. Você aceita, ele é Senhor da tua vida, você vai estar com ele na eternidade. E o cristão vive com essa esperança, sabendo que aqui não é nosso lar. Tem um texto antigo, a carta de Diogneto, um dos textos antigos mais lindos sobre os cristãos, dizendo isso. Os cristãos amam a todos, mas todos os detestam. Eles fazem o bem e recebem o mal. Mas eles vivem como estrangeiros, como peregrinos, porque eles são cidadãos dos céus. Porque aqui não é o lar deles. Então, nós temos essa fase de martírio, depois o cristianismo se torna religião oficial, cresce, só que muitos cristãos não enxergam o cristianismo ali, no que está acontecendo, em salvação por obras, em peregrinações, em veneração de relíquias, em procura de lugares sagrados, em mártires virando santos, não conseguem entender nada disso, e eles se refugiam no deserto. Aí surge o monasticismo, e essas amas do deserto, elas vão, fundam comunidades, ajudam os pobres, praticam disciplinas espirituais, deixam orientação espirituais, frases para os cristãos lerem. E nós podemos considerá-las também como mães da igreja. Uma coisa que eu percebo também, uma vez eu estava procurando livros sobre os pais da igreja, é muito, muito pouco falado sobre as mães, os pais da igreja, os pais do deserto. É muito pouco falado sobre as mães. Eu vim a ter contato nas obras da senhora, eu não sabia que tinha. Do mesmo jeito que eu não sabia também que existia as mães da igreja. Eu ia perguntar uma coisa, mas me fugiu a mente. Mas enfim, depois eu me lembro. Professora, a senhora tocou já um pouco nesse tema, que seria sobre registro de mulheres que lideraram a igreja. Existiu líderes de igreja, não episcopisas, mas tipo líderes da igreja primitiva de mulheres? Olha, mulheres líderes, era até proibido. Uhum. A própria igreja proibia, diz que a mulher não podia almejar
esse sacerdócio, vamos dizer assim, né? Elas foram, tinha as diaconisas, no livro eu falo da Olímpia de Constantinopla, ela doa muito bem, ela é muito rica, né? Então ela doa seus bens, ela ajuda a igreja, ajuda o bispo, mas elas não podiam almejar cargos maiores. Desde o começo do cristianismo foi proibido essa ascensão à liderança das mulheres. Nós vamos ter períodos curtos, muito curtos, em que as mulheres têm uma voz, vamos dizer assim, voz que lidera. Nós vemos, por exemplo, na Idade Média, que depois ela foi declarada doutora da igreja, uma Catarina de Siena, que pediam o que ela pregava, o que ela falava, por escrito, para ajudar nos sermões. Então, ela tinha uma voz profética, ela falava do julgamento de Deus, uma coisa assim que é bem chocante, até é um spoiler que eu coloco no livro novo. Elas têm visões, Deus dá a elas visões. E uma delas, acho que foi até a Catarina de Siena mesmo, tem uma visão de Deus condenando, assim, bravamente, duramente, o pecado sexual. E Deus fala, é uma coisa nojenta, imunda, os próprios demônios que incitam os homens a pecarem, eles fogem quando o ato é praticado. Então, dizendo que foram eles que fizeram com que os homens pecassem, mas na prática do ato eles fogem, eles se retiram, de tão asqueroso até para os demônios que é. Então nós vemos mulheres falando duramente contra o pecado, contra a imoralidade do clero, contra essa busca material, essa ambição, essas guerras, porque eles pelejavam por tronos, eles queriam eleger ou coroar reis, e os reis queriam nomear bispos. Então, aquela mistura de igreja e Estado, uma coisa assim bem complicada. Então, as mulheres conseguiram, por curto período ali na Idade Média, eu até falo que elas foram precursoras da reforma, elas conseguiram que a voz delas fosse ouvidas. E com os livros que elas escreveram na língua do povo, elas evangelizaram. Depois nós temos as valdenses ali com Pedro Valdo. É interessante que Pedro Valdo e Francisco de Assis fazem praticamente a mesma coisa. Ricos, vendem tudo que têm e dão aos pobres e vão servir a Deus. Francisco de Assis continua na igreja e se torna uma ordem franciscana. Pedro Valdo é perseguido como herético. Era a mesma coisa, a pregação da vida apostólica, a pregação de seguir a Cristo, de ser discípulo de Cristo, de vender o que tinha e dar aos pobres. Mas foi encarado pela igreja como um é herege, o outro se torna uma ordem religiosa. Então, nós temos períodos como, por exemplo, da reforma, quando nobres implantam a reforma em seus reinos. Navarra se torna um reino huguenote, que é como os franceses eram chamados. Os franceses chamavam os protestantes à época. Então, tanto Margarida de Navarra como a filha dela, Joana de Navarra, se tornam protestantes. Joana de Navarra, mais ainda, ela vai até a guerra como a Joana d'Arc, né, que eu falo no livro das Mártires, né? Então, a Joana d'Arc também vai à guerra. Joana de Navarra vai lutar pela fé,
para defender o reino dela pela fé. Ela vai dizer assim: o rei da Espanha não tem poder aqui, porque o Deus é mais poderoso que o rei da Espanha. O legado do Papa não tem voz aqui, porque aqui quem manda, a voz a da Bíblia, é Jesus Cristo. Então, são períodos em que elas conseguem se colocar. As nobres, né? Nós temos algumas, na Reforma, as beguinas, as mães das línguas europeias, as profetisas da época. Depois nós temos nos avivamentos, porque quando acontece o avivamento, a fome, a sede de Deus. As pessoas estão mudando de comportamento. Os bêbados vão para tavernas lá e eles começam a levantar o copo e eles largam sem beber, porque eles iam com a família toda. Tem figuras da época com o nenezinho tomando o líquido alcoólico, a bebida, na mamadeira. Tem salões, bares que têm degraus para as crianças pequenas acessarem a bebida. E vem o avivamento e muda tudo, porque é a regeneração, é tornar-se nova criatura. Então, nessa época, muito se converte, multidões. A igreja não aceita os avivalistas, a igreja anglicana ali na Inglaterra. Não aceita, porque a mudança é estranha. Tudo que é diferente é estranho. Aí eles vão para fora. Eles pregam Whitefield na praça. Eles pregam nos acampamentos. Eles pregam para multidões. E muitos se convertem. Então, precisa-se de mulheres. Boa placa, precisa-se de mulheres pregadoras, líderes de classes. As mulheres vão pregar, assim como os leigos também podem pregar, porque precisa. O povo quer ouvir a palavra, e as mulheres pregavam muito bem. Elas eram muito eloquentes. Então, tem até uma frase muito linda no meu livro dos avivamentos, Vozes Femininas nos Avivamentos, que diz: enquanto Whitefield pregava, os pastores choravam. Que os pastores chorem, que o povo de Deus chorem, que haja sede e fome da palavra de Deus. Amém. Que nós possamos seguir o que diz em Deuteronômio: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, e se converterão dos seus maus caminhos. É o que nós precisamos. Sara, Senhor, a nossa terra. Nós estamos precisando muito de reforma, de avivamento, de união do corpo de Cristo, de parceria, não é competição, não é homem contra mulher, é comunhão, é exercício do dom espiritual, porque quem capacita é Deus. E se Deus capacita, eu não posso dizer que a pessoa é incapacitada. Jamais. É Deus que está capacitando. Então, que sejamos capacitados pelo Espírito Santo. É minha oração. Amém. 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 Que lindo, professora. Eu lembrei qual era a minha pergunta. Era sobre... Tem uma área da teologia que é a teologia mística. Eu percebo muito a influência de mulheres na teologia mística. O que é que a senhora acha? Olha, quando eu fui pesquisar para escrever sobre as mulheres na Idade Medieval, eu fiquei bem preocupada, confesso para você, porque se falava muito do misticismo. Só que o misticismo na Idade Medieval era o nome dado a teólogas. Elas nem sabiam que eram místicas. Elas simplesmente viviam a espiritualidade ali na comunhão com Deus. Era o que elas queriam. No silêncio da alma, no lugar secreto, na torre, né, de oração.
elas queriam viver essa disciplina espiritual. E elas foram chamadas de místicas. Mas não é o misticismo que se fala hoje, que é o ocultismo. É bom pontuar isso. Né? É o ocultismo, não é isso. Por isso que a gente tem que conhecer, Lucas. Por isso que a gente tem que saber o que aconteceu na história. Na Idade Média, tiveram mulheres até chamadas de místicas, mas que não estavam buscando ocultismo, nem participavam disso. Elas queriam comunhão com Deus. Elas queriam ser usadas por Deus. E elas viviam na disciplina espiritual, no jejum, na oração, na busca pela voz de Deus, de receber o Espírito Santo, de ser aquecidas pelo Espírito Santo para o bem do povo. É o que eu falo de feminismo, que as pessoas às vezes perguntam e me confundem. A senhora é feminista? Eu falo, não. Feminismo e cristianismo não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque as mulheres que eu pesquiso e que eu trago, nenhuma delas faz nada para si própria. Nenhuma está olhando o próprio umbigo. A Frances Willard lá, que foi líder da União de Mulheres Cristãs pela Temperança, ela simplesmente, ela diz assim, não é para o meu próprio bem, senão não teria coragem, mas é para o bem da mulher que apanha do marido bêbado, é para o bem da criança que não tem um lar, que é espancado pelo pai, é pelo bem de vocês, porque pensa bem, quem que ia votar contra não se vender o álcool? O bêbado? Jamais. O dono do salão do bar? Jamais. O político com conchavo com os comerciantes? Com a prostituição? Não. Jamais. Só as mulheres que sentiam na carne como era difícil manter uma família com um marido bêbado. Só elas que teriam essa coragem de ser contra e votar contra a bebida alcoólica, o comércio da bebida alcoólica. Então, Frances Willard, que é até considerada feminista, porque ela defendeu o direito do voto da mulher, e não conseguiu, demorou muito para ser votado, para ser aprovado. Ela queria que a mulher votasse pelo bem do país dela, pelo bem da sociedade, pelo bem coletivo, não para o próprio bem. Não é, o corpo é meu, são as minhas regras, eu que decido, eu que mando, não. É pelo bem da criança, é pelo bem da mulher, é pelo bem da minha pátria, é pelo bem do meu irmão em Cristo, até pelo bem do para marido que conheçam a Cristo. Pelo bem do marido dela. Né? Um exemplo de mística cristã, Teresa d'Ávila, que escreveu O Castelo Interior, uma boa obra também sobre mística. E eu quero seguir essa pergunta da senhora sobre os movimentos de luta de gênero. Existiram mulheres cristãs, eu não quero me ater ao feminismo, eu quero estar de lado. Tá bom. Porque, tipo assim, eu não acho que, concordo com a senhora, não é, quando eu pergunto sobre mulheres que lutaram pela igualdade de gênero, eu estou excluindo feminismo. Eu concordo com a senhora que, tipo, não acho que seja congruente com o cristianismo. Então, existem mulheres que não eram feministas, acho que essa é a pergunta correta que eu quero fazer, que eram cristãs, que não eram feministas, que lutaram pelos seus direitos, digamos assim, na igreja, etc. Além dessa então, o que eu conheço da história e o que eu trago nos meus livros, em cada época, é que elas defendiam o direito da mulher de falar de Deus.
É muito lindo quando a gente pega a mulher lá na Idade Média, lá na Reforma, na Igreja Primitiva, que elas diziam assim: a Bíblia me autoriza a falar de Deus. Então, elas tomavam posse, como se fala hoje, né? A Bíblia me autoriza a falar de Deus. E elas viam que os homens, que os líderes da igreja não ensinavam assim. Elas percebiam a diferença do que estava na Bíblia e do que elas tinham aprendido na prática na igreja, né? E nós temos uma Maria Dentieri na França, que hoje o nome dela está entre os reformadores de Genebra, porque lá tem um muro dos reformadores com estátuas, né, de Calvino, do Bessa e de alguns reformadores da época, e só tem o nome dela escrito numa pedra. E esse nome foi colocado em 2002. E ela viveu no século XVI. Então, coisa muito recente. Mas ela escreveu uma carta, mais assim, dirigida à rainha Margarida de Navarra, mas com um capítulo falando só sobre, vamos dizer, ministério feminino, né? Em que ela aconselha as mulheres a não enterrarem seus talentos. Na época da reforma, ela diz: vocês não podem enterrar seus talentos. Vocês têm o direito de conhecer a Bíblia. Vocês devem conhecer a Bíblia. Então, essa era a bandeira delas, né? Dessas cristãs, que as mulheres conhecessem a Bíblia, que as mulheres exercessem seu dever, não é só direito, é dever, o ID é para elas também, de falar de Cristo. Então, isso acontece na reforma, acontece nos avivamentos, que elas até discutem naquele sentido de dialogar, de procurar razões, de colocar suas opiniões com Wesley, com John Wesley, sobre por que as mulheres não poderiam pregar. Né? Nós temos a Maria Flett, que ela vai perguntar, mas por que elas não podem pregar? Por que se Deus capacitou? Teve uma delas que a gente vê acontecendo isso hoje nos meus livros de heroínas, da fé, da graça, que eu tenho escrito, eu conto essas histórias. Mulheres hoje, missionárias, que estão presas, estão para serem estrupadas, e que elas têm um sono muito profundo e elas acordam na floresta. Automaticamente, como acontece, né, com Pedro, que as portas da prisão são abertas, né? Paulo e Silas, que estão ali cantando, porque Jesus disse que quem cresce faria maravilhas maiores do que as que ele faz, né? Então, o que eu aprendo na história é isso, essas mulheres questionando por que não. Eu entendi a mensagem, eu compreendo, eu posso ensinar para outra pessoa o que Cristo fez por mim, eu posso dar meu testemunho, eu posso ler a Bíblia. E o objetivo é esse, né? Uma vez eu preguei uma igreja que eu gosto muito de falar de céu, eu falei sobre céu, e me elogiaram e falaram que foi muito bom. Aí eu falei, mas me deu uma vontade tão grande de fazer apelo, porque eu tinha pregado em outra igreja e o vice-presidente, porque é só quando está sem pastor, né? E aí me chamam, a igreja estava sem pastor. E aí eu falei, eu preguei em outra igreja, o vice-presidente fez o apelo e tiveram várias conversões. E aí é uma senhorinha que eu estava conversando, ela falou, que bom que você não fez o apelo. Que bom, porque como seria escândalo eu estar fazendo o apelo. Mas qual é o objetivo que nós temos como cristãos? Não é de pregar a palavra de Deus? Não é de que almas sejam salvas? Porque só uma pessoa só seria salva se for um homem que chamar. Só é salvo se for um homem. O Espírito não derramou sobre as mulheres, né? Que Pois triste. é.
Que Foi um irmão, pena né? que você não fez, deveria ter feito, né? Mas é isso. Então, nós temos alguns períodos da história, algumas mulheres mais audaciosas, eu digo mais destemidas, que conseguiram um espaço. Essa mulher mesmo que eu disse que escreveu para Wesley, que questionou, foi considerada a primeira pregadora oficial do metodismo. E Wesley diz, porque você tem um dom maravilhoso, extraordinário. E eu pergunto a todo aquele que prega o evangelho, não tem que ter esse dom maravilhoso, esse dom extraordinário? Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja criança, todo aquele que prega a palavra de Deus tem que ter um dom extraordinário. E essa mesma mulher, ela se casa mais velha com John Fletcher, um avivalista que ia ser sucessor de Wesley, mas ele morre antes de Wesley. E ela assume a paróquia do marido de John Fletcher, e ela fica 30 anos como pastora naquela paróquia na Inglaterra, Medley. Ela fica 30 anos e diz que a igreja sempre cheia, ela aconselhava, ela pregava, ela era eloquente, ela visitava as pessoas. Caso único, pelo menos que eu saiba na história, de uma pastora, século XVIII, 30 anos como pastora de uma paróquia anglicana em Medley, lá na Inglaterra. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Professora, para a gente finalizar aí, a senhora para descansar desse tempo maravilhoso que passamos aqui, que por mim estendia mais. Fazia um compilado aqui. Assunto não falta. Dos livros da senhora aqui, fazia uma live. A gente estava até conversando sobre isso. O cristianismo é machista, como alegam alguns críticos e inimigos da igreja, movimentos como o feminismo, algumas feministas alegam isso. A igreja, a fé cristã é opressora com a mulher? Foi o que eu já te disse. Acho que foi Mahatma Gandhi que ele disse que ele amava Cristo, mas ele se decepcionava muito com o cristianismo. Porque o cristianismo é uma instituição de homens. Então, onde tem um homem, tem um erro. Eu diria que sim, que sim. Que o cristianismo, não por Cristo. Que a igreja, que não é a igreja de Cristo, mas de líderes, dominadores, centralizadores, amantes do poder, que não segue o conselho de Pedro, não como tendo domínio sobre o rebanho, mas servindo de exemplo. Esses deveriam pensar: Deus capacita. Tem que haver liberdade para o exercício do dom espiritual, porque assim acontece o desenvolvimento natural da igreja. A igreja vai crescer quando houver a liberdade para o exercício do dom espiritual de quem Deus capacitar, de quem Deus quiser. Quando a igreja for submissa totalmente a Deus, não a um líder, não a um ministro, não a um dirigente que acha que, pelo cargo, pelo nome que ele detém poder. O poder pertence a Deus. Não pertence ao homem, não pertence à mulher. O poder pertence a Deus. E Deus nos quer unidos. Deus nos quer complementando uns aos outros. Deus nos quer como a igreja primitiva lá em Atos, em que um tinha uma palavra de edificação, o outro tinha um cântico espiritual, o outro orava. Eles estavam fazendo tudo em comum, eles comiam juntos. Uma igreja que ama, suporta, apoia seu irmão e não faz acepção de pessoas. Então, nesse sentido, eu digo que sim,
a igreja tem retrocedido em vez de avançar. Ela tem retrocedido em não conceder o espaço à mulher que Deus capacitou, não a qualquer uma, mas assim como não deve conceder a qualquer homem, mas aquele que tem o dom extraordinário, mas que é capacitado pelo Espírito Santo. Acho que de início, reconhecer que existe esse problema já é um passo para melhorar. Porque hoje, a pessoa, quem fala isso, como eu tinha dito no início, pessoas que não gostam da igreja, feministas, normalmente a pessoa, discurso de esquerda, não, mas realmente existe um problema. Realmente existe uma falha da igreja. A igreja não é machista, ela está machista. Cristo não ensinou a igreja a ser machista. Cristo não discriminou nenhuma mulher. Quem pregou o evangelho, as boas novas da ressurreição, foram mulheres de início. Como a senhora salienta nas obras da senhora e nesse episódio de hoje. A fé cristã é reconhecida por ser uma fé de mulheres. Então, que a gente volte às nossas raízes e reconhecer o valor da irmã, da mulher na igreja. Cristo nasceu de uma mulher. Então, saímos dessa mentalidade medieval de que a mulher só deve estar lá com um véu na cabeça e pronto. Não pode falar porque senão escandaliza o anjo. Não pode, não é assim que funciona. Somos um corpo. A mulher é importante no corpo, o homem é importante no corpo, a criança é importante no corpo. Não tem hierarquia. São todos iguais em Cristo. E eu acho que quando eu penso que mulheres, na época da Reforma, falando de 1500, estavam pleiteando isso. Eu tenho o direito, a Bíblia me autoriza a falar de Deus. Há mais de 500 anos atrás. Pleiteando simplesmente cumprir o ID de Cristo. E eu vejo missionárias no início do protestantismo brasileiro dizendo: eu quero almas de salário, com dom de evangelismo, com coração aquecido pelo amor a Cristo, às almas perdidas. E não porque existem esferas diferentes, porque o homem é público, a mulher é do lar, porque o homem pode falar a multidões, a mulher só a mulheres ou crianças. Então, coisas de séculos passados que continuam a vigorar, a ser lei, a ser costume, a ser tradição. Então, em vez de você ter a palavra de Deus como lei, como tradição, a graça de Cristo, você está seguindo como Cristo disse: vocês me chamam Senhor e Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando, porque vocês seguem doutrinas de homens. Então, vocês me chamam Senhor e Senhor, mas vocês não seguem, vocês não me obedecem, não fazem o que eu mando, porque vocês estão seguindo doutrinas de homens. Oremos. A misericórdia. Isso vai mudar em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Quero agradecer essa oportunidade maravilhosa que a gente teve de bater esse papo. Por favor, fale dos livros da senhora aqui. Apresente os títulos dos livros da senhora, por favor. Mostrar os livros. Então, eu estou praticamente sem estoque. Os livros que eu tenho é o livro novo da Ultimato, né, aquele que você mostrou da capinha verde. A Ultimato tem Vozes Femininas no Início do Cristianismo. Ficou bonito. E esse ficou esgotado um bom tempo, mas já temos Vozes Femininas no Protestantismo Brasileiro. Assim. Perfeito. Vozes Femininas no Protestantismo Brasileiro. Fala das nossas pioneiras, primeiras missionárias, o início das denominações. Então, é bem interessante, vocês vão gostar, porque sai de Europa e vem para o Brasil, nosso Brasil querido, e fala das nossas pioneiras. Um livro que eu gosto muito, Vozes Femininas nos Avivamentos.
Então, neste livro, o meu pastor leu, ele lê todos os meus livros e ele disse que é o melhor livro que eu escrevi. Foi o que ele falou, né? Então, vou botar fé nele, que o livro é bom. Perfeito. Mas vocês conseguem, viu, gente? Heroínas, livros de devocional, heroínas da fé, heroínas da graça, mártires cristãs, reformadoras. Vocês conseguem na internet, na Amazon, Submarino, as pernambucanas, Mercado Livre, tem vários lugares que vocês podem adquirir esses livros. E nas livrarias, eu já vi nas livrarias também. Nas livrarias físicas. Já vi nas livrarias físicas também, por aqui, pela minha cidade. É. E você não encontrou? Encontrei. Eu fui nas livrarias e achei. Achei aqui também. Uhum. Achei Tá bom. essa minha versão, só que pela editora Thomas Nelson. Já vi por aqui. Tá bom. Porque eu fico cobrando as editoras. Olha, o povo não está achando o livro. Eu achei. Aqui eles estão Então, bons. tá bom. Então, é só buscar, né? Tem hora que a gente tem que garimpar mesmo, né? É verdade. Pessoal, então, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe os estudos e Deus abençoe a mulher cristã brasileira e de todas as eras. Muito obrigado, Amém. professor. Até a próxima. Amém. Um beijo a todos vocês. Que Deus os abençoe. Amém. Tchau.